Tá? Então, aqui é só uma situação hipotética, tá? Eu tenho o Chuck aqui, isso aqui é um dispositivo que mexe com o vento. Isso desperta o comportamento de caça, de predação desses animais por algum tempo. Então, durante algum tempo, esse animal vai ficar entretido com essa situação aqui. Dado um certo tempo, que isso é muito variável em função da idade do animal, do sexo do animal, do item que você apresenta, né? Isso aqui vai se tornar algo bastante monótono, o animal não vai nem olhar para isso. O ideal é isso aqui, ó. Vai ser presa viva. Por isso, eu estou já a partir de hoje oferecendo para vocês, tá? Eu vou deixar meu e-mail, vou começar a produzir camundongo. Quem tem gado, eu vou começar a vender camundongo para vocês pelo correio, tá? Pessoal, isso aqui, claro, tem consequências bastante sérias, evidentemente, eu estou brincando, né? Isso pode ter consequências sanitárias para esse animal, tá? Para o proprietário e para a fauna também, tá? Isso pode ser um predador aqui, um camundongo, ou pode ser alguma outra coisa que ele está pegando, tá? Então isso aqui é complicado a gente falar. Então, claro que para um predador essa situação aqui seria ideal, mas existe também todo um aspecto ético envolvido em se discutir o oferecimento de presa viva para esses animais, tá? Aqui não daria tempo para a gente fazer isso, porque ela já está me cobrando tempo aqui, tá? Mas o aspecto ético é bastante importante a ser discutido também, além do sanitário. Então, vamos lá. Aqui, ó, então eu já mostrei para vocês aqui, tá? Então, consumar o comportamento ou não. Como é que eu faço isso? Quais os efeitos para o animal? Então, pessoal, impedir o animal de consumar o comportamento é algo importante, além do meio ambiente, tá? Então, essa gatinha aqui, a Sandy, pegou aqui uma andorinha, né? Andorinha, tá? E qual é a consequência para a fauna local? É importante considerar isso. Esse animal é um animal, um caçador bastante eficiente e isso pode ser bastante impactante. Em alguns outros lugares do mundo, isso é estudado. Aqui para nós isso não é ainda estudado com uma certa regularidade que deveria ser. Então, vamos discutir dois aspectos, pessoal, importantes para essa coisa do enriquecimento ambiental, tá? Do comportamento exploratório. O primeiro é a segurança para o animal. Tá? Se a gente está falando de cativeiro, seja no CCZ, no Centro de Controle Zoonosa, seja num zoológico, seja numa clínica, segurança também para o funcionário que trabalha. Tá? Mas primeiro a segurança para o animal, obviamente. O segundo é a praticidade. Então não dá para a gente pensar num enriquecimento todo trabalhoso sendo feito todo dia. Isso é complicado. Tá? Então vamos só passar aqui 3 filmes. Eu tenho ocupação de espaço como um item importante também na minha pesquisa, tá? E a alimentação, que são dois pontos que me interessam particularmente, tá? Pode passar. Primeira. Acredito que ela está super feliz, contente, maravilhada, né? Inclusive com a música, né? O segundo. Esse é o Chaves. E a segunda forma de interesse particular que eu tenho são as estratégias para alimentação. Por que isso aí? Pessoal, porque basicamente o que o animal faz no cativeiro, lá no zoológico, ou na clínica, ou na sua casa, para um predador como o gato, é dormir no sofá e comer, dormir no sofá e comer. No zoológico é a mesma coisa, dormir no sol, dormir na sombra e comer, e assim vai. Então, vamos ver o primeiro filme ali em cima? Aí, primeiro. Isso é um pedaço de carne que eles estão disputando. O quadrado e a Beth, tá? E o segundo. Essa pirâmide de canos, pessoal, está colada e tem ração ali dentro. Quem leu o artigo da Sarah Ellis, que saiu agora esse mês, tem algo bastante parecido com isso aqui, tá? Só que ela faz com canos de papel, que é uma revisão de enriquecimento ambiental. Nós podemos fazer também uma trapaça aqui com os gatinhos, né, que a gente fura no meio do cano, e às vezes ele enfia a mão lá e traz a ração, aí a ração cai toda no cano de baixo e não traz nada, tem que ficar quebrando a cabeça.
Então, aqui é outra forma também de trabalhar o comportamento. Pessoal, o animal, ele consuma o comportamento em várias fases. Por exemplo, então, um predador, ele tocaia uma presa, acessa a presa, abate a presa, limpa essa presa de forma diferente e ingere a presa, tá? Quando você oferece um alimento para o seu gato, por exemplo, seja na clínica, seja no zoológico, seja onde for, você resume rapidamente esse comportamento todo numa ação muito simples, muito fácil, muito simples de ser realizada. Então a ideia aqui, o pessoal que fez o mini curso, aqui que é a sugestão para não eliminar o aspecto da higiene, tá? No mini curso nós passamos mais filmes, então eu posso, por exemplo, pôr esse pedaço de carne no chão, por exemplo, e o animal vai executar basicamente esses comportamentos. Mas dada a situação de higiene, por exemplo, esse animal pode pegar esse pedaço de carne e arrastar para longe, tá? Sujando esse alimento ali, evidentemente. Então, prendendo isso numa corda aqui, ó, ou num barbante, eu ofereço uma dificuldade para ele, que os animais disputam isso, gerando uma dificuldade maior, tá? Mesma coisa aqui. Então, basicamente, ocupação de espaço, vocês viram com esses filmes, e estratégias para dificultar a alimentação desses animais. Então, não vai muito diferente, né? O pesquisador tem um aspecto de voyeurismo, de observar os animais, e sádico, né? De dificultar a coisa dele, né? Vamos lá para aquela discussão que eu falei para vocês. Pessoal, eu tenho aqui esse slide, né? Restringir ou liberar o acesso do animal à rua. Então, nós fizemos uma discussão lá no mini curso. Aqui não dá tempo de discutir desse jeito, né? Eu tenho que ser mais breve. A rua aqui, pessoal, eu usei como um termo genérico, tá? Para o gato doméstico. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Eu libero ou eu limito os estímulos que esse animal recebe em uma situação ou em outra, tá? Na verdade é o seguinte, se eu restringir esse universo de estímulos que o animal recebe, por exemplo, no cativeiro, lá no zoológico, eu tenho que conseguir alternativas para substituir esses estímulos. E nós não conhecemos a necessidade desse animal ainda, tá? Tão bem. Então, evidentemente, eu tenho que restringir, porque esse animal vai para o cativeiro, o gato vai ficar limitado, porque eu não posso permitir a caça livremente por ele, né? Ele vai ser atropelado. Aqui é o senhor Conde voltando numa noitada, né? Quer dizer, a cara dele, tenho certeza que ele está super feliz e contente aí, né? Deixou já os descendentes dele no mundo aí, em número significativo, né? Agora, será que ele adquiriu uma virose aqui? Será que ele está levando alguma condição de sanitária preocupante para a minha casa? Como que é isso, né? Então, vamos lá. Então, aqui, bem-estar feliz. Então, a maior parte da pesquisa, pessoal, em bem-estar animal, no caso de gato, está muito mais... tem uma produção muito maior em animais de produção. Então, os bovinos, aves, suínos, são exemplos bastante interessantes para nós nos basearmos. Animal de laboratório e ou zoológico, tá? No caso do gato, pessoal, a gente tem pouquíssima informação. Pouquíssima mesmo. Mesmo com esse animal crescendo bastante lá na Europa, nos Estados Unidos, ainda nós temos pouca publicação. Isso é bom ou ruim, né? Depende do seu ponto de vista. Pode ser bom porque tem muita coisa para ser feita, e ruim porque não tem muita gente para você conversar, tá? Bom, vamos ver aí a manutenção dos gatos, tá, pessoal? Na verdade, a gente tem 3 tópicos bastante importantes. O tamanho da área, mas ela não é o mais importante, tá? A literatura recomenda mais ou menos 1,7 a 1,5 metros quadrados por animal quando eu penso no biotério, tá? Mas se eu der 1 metro quadrado, 1,5 metro quadrado para um gato, por exemplo, com uma área livre, isenta de qualquer item, tá? Eu tenho um tipo de estímulo. Se eu colocar aquele tronco, lembra lá, o Chuck, no meio desse recinto, é algo muito diferente, tá? A complexidade da área, eu trabalhei a complexidade da área quando eu coloquei aquele tronco ali, tá certo? Então, o gato também precisa de áreas de descanso, pessoal, isoladas das áreas de eliminação ou alimentação. Então o gato não fica muito onde tem fezes e urina nele, tá? Segundo, o enriquecimento com objetos de mobília, como nós fizemos com aquele tronco, tá? Aumento do tempo de alimentação. Então, são os 2 tópicos que a gente viu: ocupação de espaço e alimentação, tá? Bom, a qualidade do meio também está relacionada com essa complexidade. Então, eu aumento os estímulos, por exemplo, visuais, auditivos, olfatórios. Se for um ambiente doméstico, por exemplo, um rádio, colocando rádio, vocês ouviram a música lá para a pretinha, ela tomar, sei lá, a cesta dela naquela esteira de madeira ali. Manipulação, então, tocar animal, escovar o animal.